ótima tarde para todos nós, né? Eu queria primeiro externar que eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês nessa tarde de hoje, porque é sempre bom quando a gente recebe um convite para falar sobre aquilo que a gente estuda. Mas melhor ainda quando a gente recebe um convite reincidente, né? Então, assim, sempre que tem a oportunidade, a Joelísia está sempre aí me dando um espaço para poder trazer para as pessoas aquilo que eu tenho estudado ao longo desses anos, né? E, bom, meu nome é Viviane, eu atualmente estou servidora do Judiciário Mineiro, mas, além disso, eu sou filha do professor Antonino e da Vera, lá do interior do estado, lá de Passos, né? Eu gosto de sempre fazer essa apresentação porque as pessoas não conseguem dimensionar, mas de onde ela vem? Quem ela é para estar falando dessa forma, né? Então, o meu pai, professor aposentado do Estado, né? Ele tinha 2 cargos e hoje está recebendo parcelado aí, né? E vira e mexe, me manda mensagem perguntando se eu tenho notícias sobre a forma de parcelamento e do pagamento dos proventos dos aposentados do Estado de Minas Gerais. É muito triste essa situação, porque os aposentados, apesar de receberem um nome de beneficiário, na verdade, eles contribuíram por toda uma vida para poder estar hoje aposentado, né? Então, todos os aposentados merecem muito o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso grito por eles. E se hoje não somos aposentados, um dia poderemos vir a ser aposentados. Exatamente, né? Se Deus quiser. Na verdade, a Seguridade Social, ela surgiu exatamente para amparar o ser humano em momentos que ele está mais fragilizado. E um desses momentos é exatamente na velhice, né? Então, até países mais liberais, como o próprio Estados Unidos, com a queda da Bolsa de Valores em 1929, teve que rever os seus conceitos, porque a sociedade estava extremamente desamparada, e uma sociedade em miséria e desamparada é uma sociedade que não consome e que não traz lucro para o mercado, né? Então, a pessoa estar em boas condições de sobrevivência é importante, inclusive, para a sobrevivência de qualquer sistema, né? Então, a minha apresentação é uma apresentação, não sei se vai dar para a gente passar por todos os slides, agora 2h31, né? É isso? 10 para as 3. Vamos ver o que eu vou conseguir falar. Vocês fiquem à vontade para me interromper. A todo instante eu ficaria mais à vontade se vocês tivessem comigo um bate-papo e não uma palestra aqui, tá bom? Então, fiquem à vontade para interromper quantas vezes quiserem. Eu sou especialista em processo e direito previdenciário e também sou especialista em opinião pública, marketing político e comportamento eleitoral, né? Um dos estudos que eu fiz nessa área envolve o comportamento dos parlamentares da bancada mineira em torno da reforma da Previdência. A estratégia de comunicação que eles utilizaram para debater a reforma da Previdência com os eleitores, né? E eu fiz o acompanhamento de todos os posts no Facebook
não de todos os parlamentares, eu fiz uma amostragem, então eu acompanhei 18 parlamentares num período de 8 meses, que a proposta de emenda à Constituição chegou na Câmara dos Deputados em dezembro de 2016, e eu acompanhei o posicionamento deles até julho de 2016. E as pessoas... Na verdade, qual que é a conclusão do meu estudo? Pois é, mas vamos ver. Eu acho que é quase nessa linha sua mesmo. As pessoas costumam votar por... Existem 3 escolas do voto. A escola social, que diz que as pessoas votam de acordo com o meio que ela vive. Então, no bairro, está todo mundo querendo uma escola melhor, e daí ela vota como a sociedade. Ou então, a pessoa ela tem o... Tá, obrigada. Ou então, a pessoa vota por fatores psicológicos, né? Então, aquilo que ela acredita que vai ser bom para ela e para o meio dela. E a terceira escola do voto é a escola racional. E é essa que eu embasei o meu estudo. Por quê? Porque as pessoas, quando elas votam, elas decidem votar colocando na balança o pró e o contra do candidato. E a escolha dela é bem racional mesmo. Esse daqui eu vou ganhar, esse daqui eu não vou ganhar nada. Ciente dessa escolha, desse processo da escolha do voto, muitos deputados optaram por não falar sobre a reforma da Previdência com seus eleitores nos seus canais de comunicação. Porque é mais cômodo. Eu já sei que o tema é um tema que as pessoas não gostam. É espinhoso. Quando fala, os que se posicionaram falando que são a favores da reforma da Previdência, eles receberam uma enxurrada de comentários de eleitores pedindo para eles reverem o seu posicionamento. Os deputados que falaram que são contra a reforma da Previdência, independente de qualquer partido, porque hoje existe uma onda antipetista muito grande no nosso país. Mas independente a pessoa do PT, do PSDB, de qualquer partido, falou que é contra essa reforma da Previdência, é aplaudido e é reconhecido por seus eleitores nas suas redes sociais, né? Mas é impressionante como que os deputados preferem não explicar para a sociedade sobre a proposta de reforma da Previdência. Eu fico me perguntando, se a reforma ela é tão boa, se ela é tão necessária, por que não explicar para a sociedade? Em relação ao judiciário, eu gosto muito de falar, porque eu sou servidora do Judiciário do Estado de Minas Gerais. Sou servidora desde o ano de 2007. Então, está completando aí 11 anos, né, que eu sou servidora do Estado. E estive com algumas companheiras, algumas mulheres que aqui estão nessa sala hoje, lá na Assembleia Legislativa, em 2013, quando queriam acabar com o Fundo de Previdência capitalizado, criado em 2002. Um fundo de previdência que ia ficar crescendo e que, quando chegasse 2013, ia começar a pagar a aposentadoria dos servidores. E aí chegou em 2013, tínhamos 3 bilhões em caixa. E o governo do Estado, à época, resolveu pegar esses 3 bilhões e passar para o fundo que era deficitário, que era o FUNFIP. E aí, 3 bilhões para pagar a aposentadoria durante anos dos servidores. Cobriu o fundo deficitário FUNFIP durante 5 meses, que a dívida era de 700 milhões mês.
Então, quando o Estado... Veja só, a aposentadoria, ela, a partir de 98, passou a ser obrigatória a contribuição previdenciária de todos os servidores. Mas o Estado de Minas já contribuía, né? E aí, como o Estado não fez a devida reserva, chega a hora de pagar os servidores, o que acontece? Argumenta que não tem dinheiro. Né? Aí, em 2013, o que o Estado fez? Criou a Previdência Complementar para os servidores do Estado de Minas Gerais. Em São Paulo já tinha, São Paulo já tinha, Rio de Janeiro já tinha Previdência Complementar, o Espírito Santo também. Mas o que é essa Previdência Complementar? Por isso que eu falei depende, colega. A Previdência Complementar, ela limita o teto de todas as pessoas que tomarem posse a partir da data de funcionamento da Previdência Complementar, limita o provento ao teto do INSS, que hoje é 5.300. Inclusive, os membros de poder, que a gente chama, que são magistrados e membros do Ministério Público, estão incluídos nessa Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais. Então, desde 2013, em Minas Gerais, quem toma posse a partir dessa data, quando for aposentar, vai aposentar com o teto do INSS. Ah, mas e os servidores do Judiciário Federal? Ou que não seja do Judiciário Federal, pode ser o da Receita, que também recebem bons salários, né? Esses vão ganhar mais. Não vão. Não vão. Você sabe por quê? Porque a Previdência Complementar dos servidores efetivos foi implantada, inclusive, dos servidores federais, foi implantada, inclusive, antes da Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais ser implantada aqui. Então, a gente tem que abrir o nosso leque e não acreditar em tudo que a gente recebe de informação. E aí, vamos voltar no começo que eu estava falando. Seguridade Social, ela existe para amparar a gente nos momentos que a gente mais necessita. A pessoa tem um padrão de vida, como ela, que inicialmente aposentou com 5 salários mínimos. Hoje, mal tem 2 salários mínimos para sobreviver. E aí? É isso que a gente precisa? A gente precisa das pessoas aposentadas ou a gente precisa das pessoas com condição de ter uma boa vida quando da velhice? Né? Então, é isso que a gente tem que começar a questionar. Porque a propaganda do governo, ela fala assim, reformar hoje para garantir o amanhã. Para garantir o quê o amanhã? Para garantir um salário de miséria para o amanhã? Não é isso a reforma que a gente precisa. Não é. Olha, recentemente eu li uma notícia da Previdência Complementar que estava sendo imposta aos servidores do Distrito Federal. E aí, um representante do governo, eu não lembro quem era, deu a seguinte entrevista: nós precisamos de implantar a Previdência Complementar para os servidores do Distrito Federal, porque a gente precisa de pegar esse dinheiro da Previdência para verbas de custeio. O que é verbas de custeio? Lápis, papel, borracha, gasolina, isso é verba de custeio. Eu não consigo te afirmar que eles fazem isso. Não, a desvinculação eu consigo, com a desvinculação das receitas da União. Exatamente. Mas o que eles fazem na prática? A Constituição manda a gente ter um fundo, que é como se fosse um cofre, fechado, trancado, a 7 chaves. É isso que deveria acontecer. O que eles fazem? Eles não criam esse fundo e deixam todo o dinheiro que a gente contribui para a Previdência, o que eles devem contribuir como a patronal, eles deixam todo esse dinheiro no caixa do Estado. E aí fica muito complicado da gente conseguir comprovar esse desvio
do dinheiro previdenciário para outras finalidades, porque eles falam que o dinheiro se mistura, entendeu? Mas a gente tem notícia que a Ponte Rio-Niterói, que Brasília foi todo construído com o dinheiro da Previdência. O único país no mundo que aposentado aposenta e continua pagando a Previdência chama Brasil, né? Ninguém sabe. Existe uma previsão constitucional, mas essa previsão ela não nasceu junto com a Constituição de 88. Ela começou em 94, então uma alteração via emenda constitucional desde 94, que hoje se chama desvinculação das receitas da União. Essa desvinculação retira do orçamento da Seguridade Social 30% para gastar com outras finalidades. E aí eu te pergunto, como que a nossa Previdência é deficitária, sendo que eles tiram 30% todo ano do orçamento da Seguridade para utilizar para outras finalidades? É estranho, não é? É muito estranho. Mas aí vamos tentar seguir aqui. Então, como hoje nós vamos falar de nós, mulheres, eu iniciei perguntando se tinha alguém que sabia cantar, que cantava, porque eu queria colocar aquela música Pagu para tocar aqui para a gente escutar, mas o equipamento não permite. Mas é uma música bem bacana, depois vocês colocam lá na internet. Maria Rita gravou também, eu acho que é de Rita Lee, né? É aquela, deixa remexe na escuridão, só quem já morreu na fogueira sabe o que é. Não é? E aí, aí fala assim, aí fala assim, não vou lembrar o trecho, mas o que eu quero dizer? Essa música tem uma hora que fala assim, eu sou mais macho que muito homem, não é? Sou mais macho que muito homem. Ela está falando da mulher que se rebola toda para dar conta da rotina do dia a dia e ainda conclui, eu sou mais macho que muito homem. Porque ser macho, hoje, no nosso país, é algo melhor, é algo bom, é algo que, por vezes, pode significar melhores condições de trabalho, melhor remuneração, melhor aposentadoria. Ah, Viviane, mas você está generalizando. Hoje em dia tem muita mulher que já recebe mais do que o homem, já tem muito homem que ajuda em casa, né? Então, você está viajando na maionese. Não, graças a Deus, existem mesmo muitos homens que ajudam em casa, mulheres que recebem o mesmo tanto ou até mais que o homem, mas isso é minoria. E é disso que nós vamos falar. Porque, na verdade, na sociedade que nós estamos inseridas, o nosso Brasil, mas nós representamos cerca de... Aí esse percentual da mulher é 57 ou 54? 52. Eu acho que esse evento da Joelísia, hoje aqui, um dos principais objetivos é nos empoderarmos, né? Então, eu quero nos empoderarmos com dados, né? Com dados estatísticos. Veja só, somos a maioria neste país, com representando 52% da população. Passa o slide para mim, por gentileza. É Michele, seu nome? Alessandra. E aí, onde é que nós estamos inseridas aí dentro da sociedade brasileira? Essa barra cinza, o cinza é mulher, azul é homem. Então, a maior parte das mulheres na sociedade brasileira está na faixa de 25 aos 69 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são essas as mulheres que já estão trabalhando por toda uma vida,
já estão se programando para aposentar e agora correm o risco de ver as regras do jogo mudando de um dia para o outro. Então, a maioria das mulheres vão ser prejudicadas com essa reforma. Passa para mim, por favor, o slide. E aí eu falava mais cedo da Seguridade Social, que é um conceito que a gente precisa de ter resolvido dentro do coração da gente, porque quando a gente fala da reforma da Previdência, a gente não está falando só da aposentadoria, a gente está falando também do LOAS, que é um benefício de prestação continuada. A gente não está falando... Volta lá, por favor. A gente não está falando da saúde, não, na reforma da Previdência, porque eles já fizeram uma reforma que impactou a saúde. Só por isso que a saúde não está sendo reformada agora. Ué, ele fez uma reforma que impactou na saúde? Sim. É a tal da PEC do teto dos gastos públicos. Então, desde 2017, o que os nossos representantes lá de Brasília decidiram? Decidiram que o gasto de saúde no Brasil... Vocês estão achando que a saúde está boa? Hã? Não, né? Tem alguém que acha que a saúde está boa? Pois é, só que vocês têm que conter com o que tem. Porque a proposta aprovada lá em Brasília em 2017 fala o seguinte: o Brasil, a partir de agora, só vai poder gastar com saúde aquilo que ele gastou no ano anterior, apenas calculando o valor da correção inflacionária. Ou seja, se hoje está faltando leito, amanhã vai faltar mais. Porque correção inflacionária, vocês sabem como que é, né? Lá no Judiciário, nós estamos sem correção inflacionária desde o ano passado. Eu não sei como está o Executivo. Mas, assim, o salário da gente aumenta 4% e a CEMIG 30%. Né? Não é nessa proporção, mas eu sei que vocês estão entendendo o que eu quero falar, que a correção do nosso salário não acompanha a correção dos gastos. Agora eu pergunto para vocês, a correção inflacionária da saúde vai trazer melhores condições de saúde? E aí, lembrando aquilo que eu falei lá no começo, que os nossos representantes sabem que o nosso voto é racional. Esse ano tem eleição. Eu sei que vai ter um tanto de candidato falando: eu vou melhorar as condições de saúde para a sociedade brasileira. E aí, o que eu preciso que vocês façam? Pergunte, você vai tirar dinheiro de onde? Porque não tem um tal de um teto que agora só pode corrigir o que gastou com a inflação? Nós temos que fazer os nossos representantes nos responderem. Eles estão no parlamento, o nosso Congresso, o parlamento, ele existe exatamente para falar em nome do povo. Então, se eles estão falando que vão dar mais saúde, ótimo, muito bem, mas você vai fazer isso com que dinheiro? Né? Então, é muito importante ter claro esse conceito de seguridade social, que inclui essas 3 rubricas: assistência, saúde e previdência. E a reforma da Previdência está tratando da Previdência e da assistência social, está alterando regras. Passa para mim os slides. A argumentação do governo, não sei se dá aí para vocês seguirem essas setinhas muito loucas, é o seguinte: isso está lá no projeto da PEC 287, quando entrou lá na Câmara. Para fortalecer o sistema para fortalecer a sustentabilidade do sistema de seguridade social, é necessário aperfeiçoar as regras previdenciárias, principalmente no que se refere aos benefícios previdenciários e os benefícios assistenciais. Ué, no começo a gente não estava falando que tinha desvinculação do dinheiro da Previdência? Eles não vão querer aperfeiçoar as regras nesse ponto, não? Não. Ué, mas e a gestão? Será que não vão arrumar um mecanismo? Não, gente. O mecanismo de melhorar a nossa Previdência
apresentado por esse governo que está aí é exatamente mudando benefício previdenciário e benefício assistencial. E aí, o que eles querem fazer? Para garantir a sustentabilidade, eles alegam o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. Sabe o que é isso? Em linhas gerais, mudar regras previdenciárias precisa de ter a garantia que, no futuro, o governo vai ter a condição de pagar a nossa aposentadoria. Mas essa proposta apresentada não apresentou nenhum estudo atuarial para falar que ela é viável. Isso já foi questionado, inclusive junto ao STF. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu resposta se essa proposta realmente é sustentável. Vocês já pararam para pensar quanto o brasileiro ele mal sabe que paga previdência? Vocês já olharam no contra-cheque de vocês para ver quanto é que desconta? Depende da remuneração, começa 8, 9, 11. Tem estado que paga até 14. Estão querendo passar para 19 os funcionários públicos municipais de São Paulo. E o que eu trouxe? Olha só, olha o tanto que nós estamos precisando de empoderar. Isso daqui, eu peguei os 53 representantes do Estado de Minas Gerais, coloquei numa tabela e descobri que 91% dos nossos representantes são homens. São deputados federais. E nós temos, 5 mulherzinhas. Vocês lembram aquele gráfico inicial que eu estava querendo saber o percentual? Nós representamos 52% da população, nós, mulheres. E olha quanto por cento que nós temos de representantes lá no parlamento. O que vocês acham que esses homens estão realmente preocupados com a gente? Vocês acham que todos esses homens têm uma atitude feito o senador Paulo Paim, que resolve estudar, discutir, debater com a sociedade? Não. Até isso eu tive que mudar. Eu tive que poder votar nele, não posso, porque o senador lá do Rio Grande do Sul. Passa o próximo slide para mim, por gentileza. E aí, esses dados eu estou trazendo, gente, porque esse ano é ano eleitoral, né? Então, os impactos na nossa Previdência, a gente vai sentir a partir da próxima eleição. O novo Congresso, ou que esse sem a renovação antes da posse dos novos parlamentares, é que vão decidir nossa reforma. E aí eu trouxe como é que foi o voto dos deputados mineiros na Comissão de Constituição e Justiça. Veja lá, o PT, que todo mundo fala mal, 8 votos contrários à reforma da Previdência, para deixar a nossa aposentadoria como está. O Rede 1, PSOL 1, isso daí é de todo o Brasil, tá? Não é só de Minas Gerais, não. PCdoB, não é? Eu vejo muita gente criticando a esquerda, na internet, nos meios sociais, mas não sabe o que um faz, o que o outro faz. Eu acho que todos os espectros ideológicos eles são importantes para uma sociedade. Porque o partido, ele chama partido exatamente porque ele representa segmentos, partes da sociedade. Cada partido deve falar em nome de quem ele está ali representando, né? Então, você tem que ver qual é aquele que está em harmonia com aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita. E que você precisa. O PDT com 3 votos, PCdoB 1. Passa para frente, por gentileza. O número de votos, sim, por partido político na Comissão de Constituição e Justiça. Quem foram os maiores apoiadores da reforma da Previdência até então? PMDB, PSDB, PP. Mas aí
alguém pode falar, senhor Viviane, mas tem um deputado, Nárcio Rodrigues? Caio Nárcio? Caio Nárcio, ele é do PSDB. Mas ele se posicionou contra a reforma. Você não está falando dele, você está generalizando, porque você está dando 7 votos aí para o PSDB. O Caio Nárcio, como outros deputados do PSDB, do PMDB, teve a coragem de se posicionar contra essa reforma. E é exatamente por ter se posicionado contra essa reforma que eles não participaram de nenhuma das 2 comissões que a reforma da Previdência passou. Né? Então, a comissão especial, que foi a última comissão que a reforma da Previdência passou na Câmara dos Deputados, a nomeação para ela é de discricionariedade do partido. Então, o parlamentar que fala assim, olha, partido, eu vou votar, feito o Fábio Ramalho, o deputado Fábio Ramalho falou assim, eu vou votar contra essa reforma. Então, você sai da comissão, porque eu vou colocar alguém do meu partido que vai votar a favor do governo. Teve muitos partidos, exatamente. Aí é que está. O parlamentar, ele tem que ver a quem ele vai ser fiel. Ele vai ser fiel ao partido ou ele vai ser fiel ao eleitor? Né? Então, a gente tem que ficar muito atento com os nossos representantes. Não é porque é um representante, por exemplo, do PSDB, que ele vai votar contra a reforma, a favor da reforma. Mas a tendência é maior? É. Então, você tem que confiar muito no seu candidato para dar a ele um voto, ele estando num partido que já se posicionou a favor da reforma da Previdência. Nesses termos que está. Uma hora nós vamos ter que reformar. Eu pensava muito sobre isso e eu cheguei à conclusão que é o seguinte, sobre a nossa Previdência no Brasil. Vocês lembram da campanha do Calil? Eu não vou fazer nada, eu só quero pôr para funcionar o que já existe. Vou dar um exemplo para vocês como que isso dá certinho para a nossa Previdência. Servidor trabalhou, a mulher, Maria, trabalhou na Prefeitura de Belo Horizonte durante 20 anos. Tá? Contribuiu lá para o BEPREM, contribuindo todo mês, aí passou no concurso e foi lá para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E aí trabalhou lá por mais 10 anos, tinha idade e conseguiu se aposentar. Quando ela começa a receber a aposentadoria, existe um mecanismo que chama compensação previdenciária entre os regimes de previdência. O que isso quer dizer? Como a Maria trabalhou há 20 anos na prefeitura, ela contribuiu para o regime de previdência da prefeitura, mas ela não aposentou pela prefeitura. Ela pegou esse tempo e averbou lá no tribunal, que juntou com os outros 10 e deu a ela 30 anos de contribuição. Aí quem começou a pagar a previdência dela? Nosso IPSENG. Só que a parte que ela contribuiu para a prefeitura era o momento agora de ser compensada para o IPSENG, porque, afinal de contas, quem está pagando a aposentadoria é o IPSENG. Mas, pasmem, não existe compensação previdenciária entre regimes próprios de previdência. Então, a gente precisa, primeiro, fazer com que o já existe funcione, porque senão não resolve. O mesmo eu tenho notícia que acontece com o INSS, só que um pouquinho às avessas, que é o seguinte, a Cristina trabalhou 20 anos na Pink Biju, contribuindo para o INSS. Passou no concurso de professora do Estado, trabalhou lá mais 10 anos, aposentou. Aí, a hora que a Cristina começa a receber a aposentadoria, o Estado, INSS,
Compensação previdenciária do regime da Cristina, que ela pagou 20 anos para o INSS. Agora eu estou pagando a aposentadoria, eu preciso de ser compensado. Aí o INSS fala, ok, a compensação previdenciária entre o INSS e outros regimes próprios de previdência, ela existe. Mas ela está em atraso. Está em atraso. Quanto tempo? Eu não sei falar. Eu, Viviane, não sei falar. Ou seja, a compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência não existe. E a compensação previdenciária entre o INSS e regimes próprios, ela existe, mas não está em dias. Inclusive, Joelísia, essa é uma sugestão que eu queria deixar para a FESEMPRE, que é questionar, existem cerca de 2.000 regimes próprios de previdência no Brasil. Questionar se esses regimes estão recebendo a compensação previdenciária junto ao INSS. Porque é muito lindo, exatamente, é tipo um ressarcimento. É muito lindo entrar na televisão, na TV Globo, e falar assim, os regimes próprios de previdência dos servidores são muito deficitários. São mesmo. Os mecanismos de gestão que existem não são colocados em prática. Para resgatar o dinheiro, pagou a vida inteira lá. Partidos, aqui, ó, esse aqui é um panorama de como que é os nossos 53 deputados federais mineiros lá no parlamento. Né? Então, a bancada do PT e a bancada do PSDB são as maiores bancadas, com 7 parlamentares cada um. A do PMDB são 6 parlamentares, né? E daí vai descendo. Em cima desse panorama, a gente consegue pensar o que a gente quer nas próximas eleições, porque o que a gente precisa para a nova legislatura é de pessoas que nos representem. Passa o slide para mim, por gentileza. Reforma, comissão especial. Aí eu juntei a votação dos deputados na comissão especial e na comissão de Constituição e Justiça, e concluí que o partido político de deputado mineiro que deu o maior número de votos a favor da reforma da Previdência é o PMDB. Né? Então, eleger deputados do PMDB pode ser um indicativo de aprovação de reforma da Previdência. Fábio Ramalho, um deputado do PMDB, que se posicionou contra. Será que ele vai continuar se posicionando contra? Não tem como a gente afirmar. Passa para mim o slide, por gentileza. E daí eu trouxe os partidos que votaram o maior número de vezes a favor da vontade popular e contra a reforma da Previdência. Né? Aí tem aí o PT, o PROS, o nome dos 53 deputados federais mineiros. Passa para frente para mim. A maior parte dos nossos representantes tem ocupação de advogado, de empresário, médico e jornalista. Em regra, são esses interesses que eles vão defender quando tiver na bancada lá na hora de votar. Então, é importante a gente procurar saber, na hora de votar, nesse ano, qual é o candidato, qual é o partido político, qual é a profissão. Porque eu escuto muita gente falar assim, eu nem vou votar. Vou nem votar, partido para quê? Todos deveriam morrer. Não é assim que a gente está falando? Então, vamos deixar o povo votar, o povo escolher, e aí a maioria lá no parlamento também vai ficar daquele jeito. Consciência política é o que vai garantir a segurança previdenciária de nós, mulheres. Nós somos maioria da população, nós somos mais articuladas do que os homens. Porque quem aqui faz parte de grupo de WhatsApp de mães? Rola de tudo, não é? Rola de tudo, o joguinho que pode, que não pode. Se a reunião da escola, o professor, se ele está com a pedagogia boa, se não está. Se vai dar vacina para os meninos, se não vai. Nós temos que usar esse poder de articulação feminino para as eleições.
Nós só vamos conseguir nos empoderar de poder ocupar os espaços públicos mesmo quando nós tivermos a mesma proporção de mulheres da sociedade no nosso parlamento. Mas enquanto a gente falar assim, esse negócio você vai se candidatar? Estou acreditando. Mas diz que todo mundo que entra lá, não presta não, começa a roubar. Você vai fazer? Faço não. Não é assim que a gente fala? Mas a gente fica gritando que não quer corrupção, que não quer saber de todos eles que estão lá, e nós vamos deixar quem lá? Ou ainda, a gente fica clamando por corrupção, paga todo mês para eles legislarem, e quando a gente consegue alguém que fala a vontade daqueles que votaram, o que eles fazem? Matam. Eu cheguei ali para colocar o meu pendrive, vi Marielle presente, né? Marielle presente. Nós precisamos de mais Marielles. Nós precisamos de mais mulheres com coragem de dar a cara. Nós precisamos de mulheres que acreditam que a política é necessária. Porque a política ela existe exatamente para conseguir diminuir os nossos conflitos. A política é necessário acordos, sim. Eu vou votar na sua proposta, mas eu só voto na sua proposta se depois você votar na minha, porque eu tenho uma minoria que eu represento. A gente consegue acordos sem ter que pegar em arma. E se a gente continuar com esse discurso de ódio, que política não serve para nada, que partido não serve para nada, quem é que vai guiar esse país? Então, a gente precisa de estimular as mulheres a serem Joelísias, a serem Dinas. A gente precisa das mulheres, de fato, ocupando espaço. E para a mulher ocupar espaço, esse tipo de comentário, você vai para lá, você vai roubar, isso não pode acontecer, não. É exatamente o contrário. Poxa, que legal, vai mesmo, eu vou te apoiar. Eu vou falar de você no meu grupo de WhatsApp das mães. Vou falar no Facebook, vou falar na escola. Nós temos que empoderar as mulheres. Como? Dando oportunidade às mulheres. Exatamente, as novas mulheres. Aí, outra guerreira. Como que a gente não quer? Mulheres como ela, que vai para a rua, pega o microfone e fala o que tem que ser falado. É isso que a gente precisa. Mas a gente precisa de entender que a política é necessária. E até nos nossos discursos familiares. No almoço de domingo, o pessoal falando qualquer coisa de eu não voto, não quero nem saber. Não, é chamar na responsabilidade. O meu marido, ele não participa de nada político. Eu fico assim, não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz, porque eu sei que eu sou uma esposa muito difícil. 90% das coisas da boca que eu abro dentro de casa é para fazer algum comentário de alguma questão política. Talvez até por isso que ele tem uma certa aversão. Mas ele fica incomodado com os posicionamentos dos grupos, principalmente familiar, que a gente não sabe como lidar. A gente vai brigar um com o outro, porque eu sou com o jargão do dia a dia, porque eu sou coxinha e você é mortadela, nós vamos brigar? É claro que não. Esse posicionamento de divisão é exatamente o que a gente não precisa para defender a nossa previdência. Você é de um partido que tem um espectro ideológico mais à direita, mais ao centro, eu sou uma à esquerda. Mas a gente podia se unir para falar com os nossos partidos que a gente é contra a reforma da Previdência. É isso que a gente precisa. A gente não quer falar... hoje em dia está se falando muito, com tanta gente morrendo, por que só fala de Marielle e não fala de ninguém?
Não é? Eu estou doida para fazer um estudo da fanpage de Marielle, para contar palavra por palavra de tudo que Marielle falava. Não, porque eu quero estudar Marielle por Marielle, não Marielle pela mídia. Porque Marielle pegava o microfone para denunciar o tanto de gente que estava morrendo. Imagina se começarem a matar as pessoas por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas acreditam. E é exatamente por isso que essa morte não pode ser comparada a uma morte qualquer. Né? Então, a gente precisa de empoderar as nossas mulheres corajosas. Né? Passa aí para mim, por favor. E aí os nomes dos deputados que votaram do lado de cá são os que votaram a favor do governo, a favor das alterações nas regras para aposentar, e do lado de cá os que votaram, na verdade, em cima os que votaram com o governo, e embaixo que votou com a maioria da população. Eros Biondini votou a favor da população. Ele votou. E aí vem o argumento do governo, um dos argumentos sobre a reforma da Previdência, a necessidade da reforma, é exatamente que a cobertura previdenciária aumentou muito nos últimos anos. E, por isso, precisa de reformar a Previdência. Ora, isso quer dizer que mais pessoas estão deixando de ficar desamparadas na velhice para ter uma forma de sobreviver em decorrência de anos que ela contribuiu. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é um mega EBA. Isso é um indicador que a gente deve comemorar. Que bom, né? Mas eles falam assim, não, a gente precisa de reformar a Previdência porque aumentou muito o número de pessoas recebendo a aposentadoria nos últimos anos. Mas eles esquecem de contar para a gente que aumentou consideravelmente também o número de pessoas pagando a Previdência. Né? Então, isso ninguém conta para a gente. Só conta o déficit. De 2001 e 2015, para vocês terem uma ideia, o número de mulheres que passaram a ter cobertura previdenciária aumentou cerca de 6 milhões de mulheres a mais. Isso é maravilhoso. Essas mulheres eram para estar passando necessidade, mas não estão. Olha que linda a nossa Previdência. Né? Dizem que as mulheres vivem mais. Gente, esse argumento é o argumento muito perigoso. E ele é um dos mais utilizados. Tem que mudar as regras previdenciárias e aumentar a idade das mulheres, principalmente porque elas vivem mais e contribuem por menos tempo. Né? É lógico que as mulheres contribuem por menos tempo. Vocês sabem por quê que a mulher contribui por menos tempo? A mulher contribui por menos tempo porque, quando ela engravida, ela precisa, depois, de voltar ao trabalho, e aí o que ela descobre? Que não tem vaga na creche pública. E ela vai fazer o quê com o menino? Jogar na lata de lixo? Claro que não. Aí ela tem que conversar com o pai. Quando está junto com o pai, aí o que nós vamos fazer? Eu trabalho, você trabalha, como que é? Porque o menino alguém tem que cuidar. Né? Alguém tem que educar, alguém tem que acompanhar. Estatisticamente é muito comum. Mulher voltou da licença maternidade. Aqui, minha senhora, você me desculpa. Aí, ó. Tá vendo? Então, nem vou te usar de exemplo, porque senão você vai ficar... Exatamente. Então, o que acontece? A gente não pode cair nesses argumentos, não. Dizem que as mulheres vivem mais e contribuem por menos tempo, mas passa aí esse slide. Vamos falar, então. Quer falar das mulheres? Então, vamos falar mais um cadinho das mulheres. A expectativa de vida das mulheres... a diferença da expectativa de vida das mulheres com os homens. Antes, as mulheres viviam
sempre muito mais, só que essa diferença está caindo, está diminuindo a cada ano. Na hora que vai fazer uma aposentadoria, a maioria das mulheres, elas recebem menos no valor de aposentadoria do que os homens. Na hora de entrar no mercado de trabalho, a mesma qualificação. As mulheres, inclusive, são mais qualificadas que os homens no mercado de trabalho. Mas nem isso quer dizer que elas ganham equiparado aos homens. Mulheres ganham menos no valor de aposentadoria, ganham menos no mercado de trabalho. As mulheres são em maior número quanto à informalidade, trabalhar sem carteira assinada. Agora virou muito moda, né? Esses dias a colega me chamou e falou assim, Vivi, deixa eu te perguntar um negócio. O filho da minha amiga arrumou um emprego. E aí, o chefe foi conversar com ele e perguntou o que ele preferia, carteira assinada ou sem carteira assinada? Ele respondeu, sem carteira assinada, lógico, porque eu não quero pagar essa previdência. Essa previdência não serve para nada. Sem carteira assinada, eu vou ganhar mais dinheiro. E aí, só que vocês estão achando que é só o filho da minha amiga que aceitou essa condição? Não. A mãe dele também. Então, gente, são exemplos que a todo instante a gente tem. E aí é muito lindo falar que vai mudar as regras previdenciárias, porque as mulheres vivem mais e contribuem menos. As mulheres contribuem menos mesmo. Mas elas são obrigadas a sair do mercado de trabalho, porque o poder público não oferece nem creche para pôr os meninos. A maioria das mulheres aposentam por idade. Vocês sabem como que é a aposentadoria por idade no INSS? 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. 50% das mulheres que aposentam por idade, na hora que elas fazem o requerimento, sabe quantas contribuições que elas têm? 16 anos, um aninho a mais. Então, é muito lindo eles quererem alterar as regras previdenciárias, começando a igualar as mulheres aos homens nos ônus e não no bônus. Tem uma propaganda que saiu agora recentemente no Uruguai, que é uma família jantando, pai, mãe e filho. Você viu? Fantástico, se tivesse aqui internet eu ia pôr. Aí pai, mãe, filho. Aí o marido fala assim para a esposa, eles comendo, né? Como foi no trabalho hoje? Não, ela pergunta para o esposo, como foi no trabalho hoje? Ele, muito difícil, tal, cansativo. Aí eles terminam de comer, ela começa a recolher os pratos, levar para a pia. Aí ele, como é que foi o seu trabalho hoje? Aí ela, extremamente cansativo, eu estou muito cansada, que não sei o quê. Aí vira o menininho e olha para o pai e fala assim, pai, será que não é a hora da gente começar a ajudar a mãe aqui em casa? Olha que exemplo de política pública simples. Então, implantar políticas públicas para mudar a cultura existente no nosso Brasil precisa de boa vontade, principalmente. Aqui eu trouxe alguns dados, né? Olha aí a diferença da média de aposentadoria. Enquanto a maioria dos homens recebem 1.100, as mulheres recebem 954 de aposentadoria, 32% a menos. Passa o slide para mim, por gentileza. Essa aí, em relação ao mercado de trabalho, que eu já falei que também fica aquém se comparado do homem. Passa para frente para mim, por gentileza. E aí vem o que a gente pode sugerir para alguns desses pontos, né? Estimular o trabalho no lar de ambos os sexos, porque a mulher ela trabalha cerca de 9 horas a mais por semana que o homem. A gente não falou do idoso, né? Eu lembro que o meu avô, quando ele ficou doente,
A minha mãe tinha que ficar em casa com ele, a minha tia, elas faziam um rodízio. Normalmente, quando tem algum idoso na família precisando de ajuda, é a mulher que abdica do seu trabalho para dar o tratamento. Então, aí, ó, uma política pública que estimulasse o cuidado, a atenção e interação do idoso, de certa forma, contribuiria para a mulher estar inserida em atividade no mercado de trabalho. Isso é dia a dia, é igual o feijão com arroz. Todo dia a gente tem a oportunidade de posicionar em favor e em defesa de nós, mulheres, sim. Porque é muito simples querer igualar o ônus e o bônus não. Eu acho muito interessante igualar o ônus, mas depois que o bônus estiver todo igualado, tem vaga em creche pública? Tem cuidado de idoso? Está oferecendo as condições para a mulher? Aí sim, vamos aumentar a idade dela. Porque essa proposta de reforma da Previdência pretende aumentar a idade. Vocês estão achando que vai aumentar a idade do homem? Não. A idade do homem é 65, vai continuar sendo 65. A maioria das mulheres, elas aposentam por idade, porque como as mulheres têm menos oportunidade de estar no mercado de trabalho, né, dificilmente elas conseguem ficar 30 anos contribuindo, né, de forma ininterrupta. Então, aí a consequência disso, essas aposentadorias é menor. Eu acho que a gente precisa, sim, de alterações na Previdência, no mercado brasileiro, né? A começar por igualar a média de proventos que a mulher recebe, a média, o valor médio da aposentadoria da mulher, se igualar ao homem. Acho que se algum candidato trouxer uma proposta dessa, com certeza vai ter muita gente que vai apoiar aí, né? E deixa eu ver aqui o que é mais. Eu já estou encerrando. 5 minutinhos. Tá. Eu sei que nós entramos no seu tempo. Não, mas está tranquilo. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Esses dados, passa para frente para mim, por gentileza. E aí, aqui, gente, eu vou encerrar nesse slide aqui. Sabe por quê? Por quê? A reforma da Previdência, que vai impactar na vida das mulheres, é impossível a gente falar hoje. Você sabe por quê? Porque a cada instante, este governo e os representantes que lá estão apresentam uma nova proposta. E essa nova proposta, ela vai se alterando e a sociedade não tem tempo sequer de discutir. Eu podia falar para vocês, trazer ponto por ponto, que estão querendo aumentar a idade da mulher de 60 para 62 anos, que estão proibindo o acúmulo de pensão e aposentadoria. Mas tudo isso vai ficar muito mais forte se a gente colocar lá no Congresso aqueles que não vão olhar por nós. Então, se vocês hoje estão preocupados com a aposentadoria de vocês no futuro, eu peço que antecipe as preocupações para o processo eleitoral e votem com consciência, escolhendo um candidato que, de fato, tenha harmonia com aquilo que você pensa. Veja o partido político, veja a coligação partidária. É muito comum, às vezes, a gente fala assim, eu vou votar no meu vizinho, o João Borracheiro. Perfeito, o João Borracheiro é ótimo. Mas será que a quantidade de votos que o João Borracheiro vai ter vai ser suficiente para ele te representar? Porque, se não, do contrário, você não vai estar dando voto para o João Borracheiro. Você vai estar dando voto para a coligação partidária que ele faz parte. E aí você vota no João, mas elege um outro que não tem nada a ver com aquilo que você acredita. Eu quero aproveitar o gancho da colega para contar para vocês que eu também componho a coordenação da Frente Popular Mineira em defesa da Previdência Social. Sou responsável pelas fanpages desse movimento, com a Ilva.
né? Então, a gente tem no Facebook. Quem ainda não curtiu, por favor, curtam. A fanpage da Frente Popular Mineira em Defesa da Previdência Social, ou ainda a fanpage do Salve Sua Aposentadoria. Nós vamos começar agora, no Salve Sua Aposentadoria, uma campanha para estimular perguntas aos pré-candidatos. Então, é assim, pergunte ao candidato, pergunte ao seu pré-candidato, você é a favor de aumentar a idade das mulheres de 60 para 62 anos para aposentar? Por quê? Pergunte ao seu candidato, você é a favor de proibir o acúmulo de pensão e aposentadoria, mesmo sabendo que o homem contribui e a mulher contribui? A gente precisa de pressionar os candidatos a falar, né? Então, é muito importante vocês estarem estimulando isso, tá bom? Agradeço demais o convite e espero ter contribuído com a tarde de vocês.